Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de geometria plana e hoje vamos adentrar, no assunto que chamamos de triângulos. Vale lembrar que na aula passada, nas aulas anteriores, melhor dizendo, foi passado o conteúdo referente a ângulos, o que são ângulos, como a gente pode medir um ângulo, quais são as classificações referentes aos ângulos de acordo com suas medidas, E é interessante notar que a aula de hoje ela suga muito da aula anterior, porque conceitos que nós vimos anteriormente vamos abordar aqui. E o próprio nome do assunto, triângulos, ele já dá entendimento que é necessário ter o conceito de ângulos na cabeça para poder estudar triângulos. Vamos ver a etimologia da palavra, como a formação da palavra triângulos. Tri vem de três, e ângulos, ou seja, triângulos é algo relacionado a três ângulos. Mas que algo é esse? Então é uma figura. Triângulos são figuras geométricas, planas, que possuem três lados e três ângulos. Anotem isto, Então, figuras geométricas, que possuem três lados e três ângulos internos. Esses três ângulos internos medem, a soma de suas medidas sempre é igual a 180 graus, certo? Eu vou explanar aqui, mas é bom a gente ter esse conceito em mente, Evidentemente que não é de todo novo para vocês esse conteúdo, porém é sempre bom a gente reforçar. Então, triângulos são figuras geométricas que possuem três lados e três ângulos internos, certo? A gente vai ver que também possui ângulos externos, mas a priori a gente identifica um triângulo quando você vê uma figura geométrica que possui três lados e três ângulos. Detalhe importante: a soma das medidas desses ângulos internos sempre é igual a 180 graus, certo? Então, destaque aqui para a definição, Então, triângulos, Então, você vê aqui, a gente pode destacar aqui, três mais ângulos, Então, triângulo, três ângulos, A gente pode destacar aqui. Então, aqui a gente tem os elementos do triângulo, de um triângulo. Num triângulo a gente nota, pessoal, o seguinte: primeiro, ele possui três vértices. Os vértices, evidente, são os pontos onde as semirretas se originam. As semirretas que formam cada um dos três lados do triângulo. Então a gente percebe aqui um vértice referente ao A, é o ponto onde se origina a semirreta AC e a semirreta AB, que são os dois lados dos três lados de um triângulo. A gente observa o vértice B e o vértice C. No vértice B a gente tem, de fato, a semirreta AB e também se origina a semirreta BC. Então, nós temos três vértices, A, B, C. Temos três lados que se originam, que se formam justamente por conta dos vértices. Então, você tem esse lado AB, que é a semirreta AB. Temos a semirreta BC, que forma o outro lado, e a semirreta AC, que forma o terceiro lado do triângulo, certo? Além disso, a gente observa aqui os ângulos internos, O A chapéu, B chapéu e C chapéu. Lembre-se que na aula passada eu destaquei como a gente identifica o ângulo colocando esse chapéuzinho nele para mostrar que aqui, de fato, possui uma medida. Esse ângulo possui uma medida, certo? Então, temos três ângulos internos, chamados de A chapéu, B chapéu e C chapéu, e também ângulos externos, no qual eu coloquei a letra minúscula. A minúsculo, C minúsculo e B minúsculo, sempre com chapéu, certo? E aqui eu já destaco que medida de A mais medida de B mais medida de C
é sempre igual a 180 graus. Tá certo, pessoal? Ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Certo? Vamos colocar aqui. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Perfeito? Certo? Então, recapitulando, figura geométrica formada por 3 lados e 3 ângulos internos, a gente já identifica como triângulo, perfeito? Ele possui 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos a ele, perfeito? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, perfeito? E aí a gente também pode notar que os triângulos são classificados de acordo com seus ângulos e de acordo com seus lados. Quanto aos lados, a gente pode dizer que existe um triângulo chamado equilátero, e aí eu destaco para a palavra equilátero, quer dizer igualdade, né? Equidistante quer dizer mesma distância, né? Então, esse prefixo equi quer dizer igual, igual. Látero dá a ideia de lado, né? Então, mesmo lado, mesmo lado. Um triângulo equilátero significa que todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, certo? Mesma medida. Ok? Então, um triângulo equilátero é aquele cujos lados possuem a mesma medida, são congruentes, certo? Um triângulo isósceles, apenas 2 dos 3 lados são congruentes. Apenas 2 dos 3 lados são congruentes. E aqui eu destaco novamente, para a gente ter em mente, né, que congruente significa a mesma medida. Perfeito? Então vamos lá. Um triângulo isósceles é aquele cujos dois dos seus 3 lados são congruentes, possuem a mesma medida, apenas 2 dos 3 lados. E triângulos escalenos, né, a gente intuitivamente percebe que nenhum dos 3 lados possui a mesma medida, ou seja, os 3 lados possuem medidas distintas, medidas diferentes, certo? Então esta é a classificação dos triângulos quanto aos lados, perfeito? E a gente pode também obter a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, certo? Aqui quanto aos lados e aqui em cima quanto aos ângulos. Um triângulo pode ser acutângulo. Um triângulo acutângulo é aquele cujo a medida dos 3 ângulos internos sempre é menor que 90 graus, ou seja, todos os 3 ângulos internos são agudos, certo? Os ângulos são agudos. Perfeito, pessoal? Perfeito, pessoal? Então, um triângulo acutângulo é aquele os ângulos internos são todos agudos, ou seja, menores, a medida deles são menores que 90 graus, certo? Mas há também os triângulos retângulos. O triângulo retângulo é aquele, acho que mais conhecido, né? O que mais cai em problema é aquele cujo um dos ângulos mede 90 graus. Só apenas um dos ângulos mede 90 graus, perfeito? Então, quando a gente tem, neste caso, nós temos um triângulo retângulo, cuja medida de um dos seus ângulos internos é igual a 90 graus. E um triângulo obtusângulo, ele possui um dos seus ângulos internos, apenas um dos seus ângulos internos, tem uma medida maior que 90 e menor que 180. A gente viu que esse tipo de ângulo maior que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso.
daí o nome obtusângulo. Um triângulo obtusângulo é aquele que possui um dos seus ângulos internos medindo entre 90 e 180 graus, certo? Em outras palavras, um dos seus ângulos internos é obtuso, certo, pessoal? Agora a gente vai passar para uma relação entre ângulos internos e ângulos externos de um triângulo. Como é que a gente pode observar a relação de medidas entre eles, certo? Então, pessoal, destacando algumas relações entre os ângulos externos e os ângulos internos de um triângulo, certo? O que fizemos aqui? Aqui tem um triângulo, né? Evidente, temos a medida A, B e C, né? A medida dos ângulos internos, minúsculos, aqui temos os vértices, certo? O que eu fiz? Tracei uma reta R, essa reta R, paralela ao lado BC. Lembre-se que uma reta paralela, né? Possui mesma direção e mesmo sentido, e não se cruzam em nenhum ponto. Então, as retas são paralelas. Essa reta R, semirreta R, é paralela ao lado BC, formado pela semirreta, né? Pela semirreta BC aqui, certo? Paralela. Perceba que quando eu traço essa reta R aqui, quando eu traço essa reta R aqui, são formados dois ângulos, né? Com um ângulo formado com a semirreta R com o lado AC e outro ângulo formado pela semirreta R com o lado AB, tá certo? Então é um ângulo M e um ângulo N. Por conta disto, né, a gente tem uma relação interessante, que esse ângulo M e o ângulo Bzinho são alternos internos. E os ângulos alternos e internos possuem a mesma medida. Então, a gente nota que o ângulo M, tem a mesma medida do ângulo interno B, ou seja, o ângulo externo M tem a mesma medida do ângulo interno B, assim como o ângulo externo N tem a mesma medida do ângulo interno C, chapéu, porque eles são alternos internos, certo? O que a gente pode notar, pessoal, é o seguinte, perceba uma coisa, ó. O todo aqui forma quantos graus? O todo, ó. Se você somar M mais A mais N, forma quantos graus? Então, M mais A mais N forma quantos graus? 180, né? Eles formam um ângulo raso aqui, né? Nessa projeção. Eles formam 180 graus. E qual é a soma, né? Das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Qual é? 180 graus, ou seja, A mais B. Deixa eu reescrever para ficar mais nítido. B mais A mais C também é 180 graus. Olha que interessante. Então daqui a gente percebe de fato, ó, M possui a mesma medida que B e N possui a mesma medida que C, certo? Então, quando se traça uma reta paralela, a gente percebe os ângulos alternos e internos e percebe a relação entre o ângulo externo e o ângulo interno de um triângulo, perfeito? Os ângulos externos, né, pessoal, são formados pelo prolongamento, né, dessa semirreta com o próprio triângulo, perfeito? Então, continuando, olhando para este ângulo aqui, que é só uma projeção um pouco maior para esse triângulo, a gente percebe o seguinte, eu poderia, e vou fazê-lo, se eu prolongar aqui essa reta, eu também vou ter um ângulo aqui, digamos, um ângulo Y externo a este ângulo, assim como se eu prolongar este outro lado aqui, eu vou ter um ângulo externo, certo? A este ângulo aqui, Z. Perceba que os ângulos externos, aqui nesse caso, eles são suplementares, eles são adjacentes e são suplementares. Nos atentemos a este aqui em especial,
por motivos didáticos. Qual é este aqui, ó? Certo? Certo? O que é que nós temos? Que o ângulo X e o ângulo C são adjacentes e suplementares. O que quer dizer isso? O que quer dizer, pessoal? Lembremos, né, da aula passada, o que são ângulos suplementares. A medida de X mais a medida de C é igual a 180 graus. Né? Eu posso falar então que X mais C é igual a 180 graus. Perfeito? Ótimo. Eles são adjacentes suplementares. No entanto, a gente sabe também que a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto é? Novamente, A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, o que, é que a gente pode notar aqui dessas duas equações? Olha que interessante. A gente pode notar o seguinte. X mais C é igual a 180 graus. Mas A mais B mais C também é igual a 180 graus. Ou seja, X mais C é igual a A mais B mais C. Ou seja, X é igual, coloco o C está somando, passa para o lado oposto, diminuindo. Então, A mais B mais C menos C. Ou seja, C menos C é zero, né? Se cancelam aqui, então eu tenho que X é igual a A mais B. Então, nós temos uma relação interessante. Qual é a relação interessante? A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Perfeito? A gente pode notar a mesma relação. Então, daqui a gente nota que X, a medida de X é igual à soma de A mais B. Aqui a gente nota que a medida de Y é igual à soma de A mais C. A medida de Z é igual à soma de B mais C. Por quê? É sempre a soma dos ângulos que não são adjacentes a ele. Então, vamos destacar aqui em cima. Portanto, aqui nós temos que X é igual a A mais B, deixa eu botar com vermelho, né, para destacar. X é igual a A mais B, Y e Z. Né? Então, Z vai ser igual a Z. Quais são os ângulos que não são adjacentes a Z? A Y, os ângulos internos, A mais C. Né? A mais C, assim como Z é igual a B mais C. Certo, pessoal? Então, essas são algumas relações interessantes que a gente pode notar, né? Nesse sentido de ângulos internos e ângulos externos de um triângulo. Perfeito? Perfeito, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver, né? A gente vai resolver alguns exercícios e dar continuidade ao estudo de triângulos. Então, bons estudos para todos. Perfeito?